Bem-vindos ao Melhor da Atualidade, dominada hoje pelo impacto da chuva que caiu com intensidade um pouco por todo o país. A nível de Luanda, o dia voltou a ser de dificuldades e também acertos. Administradores dos diferentes municípios estiveram reunidos com a Comissão Provincial de Proteção Civil, um encontro dominado sobretudo por problemas já identificados. O que se pretende é encontrar respostas objetivas para os problemas identificados. 2 pessoas morreram, várias residências ficaram inundadas e famílias desalojadas devido às chuvas que se registraram na noite deste domingo e madrugada desta segunda-feira em Luanda e um pouco por todo o país. Segundo os dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, as vítimas mortais foram registradas no distrito da Samba e no município de Viana. Neste momento, com a informação que temos de uma morte, vamos, no entanto, totalizar até ao preciso momento 9 mortes. Estas têm como causas 5 por arrastão, 2 por eletrocução, 1 por afogamento. Os municípios mais afetados em termos de morte foram Cacoaco com 3, Luanda com 1, Belas com 1, Kazenga 1 morto, Quilamba Quiacho 1 e Viana também com 1. Por sua vez, o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, João Afonso, disse que estão previstas chuvas acima da média durante este mês. O INAMET tem a previsão sazonal para o trimestre dezembro, janeiro, fevereiro. Dezembro de 2023, janeiro, fevereiro de 2024. Para chuvas acima da média, ou seja, não é algo que alarma de forma direta, porque dá uma ideia do acumulado dos três meses, do trimestre. No entanto, informações de chuvas intensas, nós só podemos ter com previsão diária, que tem um alcance de 24 horas. E, do mesmo modo, com a previsão diária, nós podemos emitir os alertas, que um deles foi emitido ontem, para dizer que para amanhã não temos uma chuva semelhante a esta até o momento, mas temos chuvas moderadas. Durante a reunião de balanço para avaliação do impacto das chuvas na presente época decorrida no governo provincial de Luanda, o município de Viana foi tido como o mais crítico. Mesmo levando um gerador para a bacia Joaquim Issumbe, os problemas não vão ficar resolvidos, porque os quadros e comandos das bombas quase sempre ficam submersos. Nesse momento estão submersos. As bombas pararam ontem. E a capacidade de transferência das águas para a bacia do Queiro, que transfere-se depois para o outro lado da 230 e vai para Capalanca e Caopes, nos estão a causar grandes problemas. Estamos no ar, outra vez, boa noite. O município de Viana é dos que mais estragos registrou, isto em relação à chuva que marcou hoje a capital do país. Foram mais de 8 horas de carga intensa. E as marcas deixadas são as de sempre. Destaque para as inundações, ruas alagadas e desalojamentos. O Paulo Mateus mostra na reportagem a seguir como ficaram algumas zonas dos municípios de Viana e de Cacoaco. As vias de acesso e as ravinas são os principais problemas que preocupam os municípios de Viana nessa época chuvosa. No bairro Canjinge, no distrito urbano da Baia, município de Viana, moradores, mototaxistas e automobilistas afirmam que com o corte da circulação na via principal que liga o bairro ao mercado do quilômetro 30 por causa das ravinas provocadas pela chuva, os dias têm se tornado mais difíceis. A via está intransitável, não tem carro que passa, nem moto, nem nós os peões estamos a desconseguir passar, porque lá embaixo tem uma ravina e tem uma correnteza de água que ninguém está conseguindo passar. A via está totalmente interditada, que não consigo passar para ir fazer a recolha dos meninos para a escola. Já houve corte principalmente da rua. Corte direito, ninguém podia sair daqui com viaturas, então por isso é que houve essa necessidade por parte da população em fazerem contribuição com os empresários que têm aí pequenos negócios, no sentido de verem a via minimizada. Eu sou obrigada a passar na água, como é que estão a ver, minha casa está toda molhada, só para ir trabalhar. Estamos a andar a pé porque a rua está mal e o motoqueiro está a cobrar muito caro. Estão a cobrar 600 kwanza, 500 kwanza. Os moradores afirmam também estarem agastados com o estado atual da ravina que tem tirado o sono a eles devido à chuva, como é o caso desse cidadão. A princípio era uma ravina normal, mas na medida que a água vinha com muita pressão nessa direção, se calhar que vão poder acompanhar,
Vem começou por abrir pequenas fissuras, mas como a intensidade da água é maior e como podem ver, a água procurou caminho em direção à residência. Estamos numa situação iminente. Se não haver uma intervenção da administração ou da comissão de moradores do Distrito Baia, vamos ter uma situação calamitosa aqui. 3 residências foram abaixo. A administração distrital da Baia garante que, diante da administração municipal de Viana, vão procurar dar solução aos problemas. A questão das vias vai ser feito um trabalho paliativo para facilitar a movimentação de pessoas e bens. E isso dentro de dias vai ser feito. As famílias que vivem em zona de risco não vivem hoje, já vivem há muito tempo em zona de risco. Então isso aqui é uma situação que deve ser bem estudada junto da administração municipal para possivelmente se encontrar um espaço para a colocação dessa gente que está na bacia d'água. E aqui no bairro da Boa Fé, propriamente no distrito urbano da Vila Cedo, no município de Viana, os moradores estão preocupados por causa desta ravina que já existe há mais de 8 anos. E eles afirmam, para poder circular de um ponto para o outro, eles enfrentam muitas dificuldades, tanto para ir à escola, como também para fazer compra de alimentos. E eles dizem que tudo fica mais difícil por causa das chuvas que têm caído nos últimos dias. E eles, todos os dias, fazem exatamente isso para poder então conseguir sobreviver. Mandaram tratar documento comprovativo do espaço, agregado familiar, cartão de morador, e assim nós tratamos. Fomos levando, mas nunca nos deu êxito. Quando a chuva cai mesmo muito, aquilo começa a desabar. Muitas casas já se foram. Só de manhã que caiu a chuva, eu fiquei até 11 horas. A minha menina de 9 anos estava a chorar com fome, porque não tem como atravessar daquele lado para ver neste lado para ir ao mercado, porque o mercado está neste lado. Às vezes as crianças, porque às vezes mandamos criança, você a mãe fica aqui ao lado da vala, a criança tem que se arrastejar até dentro da vala e atravessar nesta ponte. Com essa chuva complicou tudo, e mais agravante, a minha menina se ficou mais complicado para ir na escola, porque ela estuda nessa escola da Boa Fé. Nas últimas intervenções dadas pela administração municipal de Viana, a mesma garantiu que questões financeiras estão na base da resolução do problema das ravinas, mas que já foram todas catalogadas para o devido estancamento. E voltamos ao assunto da abertura do jornal. A chuva que marcou o dia em Luanda. O governador de Luanda passou por algumas das zonas mais afetadas e avaliou os danos causados. O governador Manuel Homem manteve igualmente contacto direto com as famílias sinistradas e, para alguns casos específicos, garantiu intervenção pontual. A bacia de retenção da Gamec foi dos pontos mais críticos visitados hoje pelo governador de Luanda, Manuel Homem. Nos próximos dias, segundo o governo da província de Luanda, far-se-á trabalhos de sucção das águas para a posterior execução de requalificação de drenagem do local. A curto prazo, nós poderemos procurar vias de sucção e estamos a trabalhar no sentido de mobilizar alguma motobomba com alguma capacidade, com a devida tubagem, para a gente poder drenar essas águas nas estruturas de drenagem que se encontram a certa distância daquela bacia. Esta é a solução, digamos assim, imediata. A solução de longo prazo é fazer-se um trabalho de requalificação do sistema de drenagem, que é bastante exíguo, para não dizer que é quase inexistente naquele ponto, de formas a garantir com que haja chuva intensa ou não, a comunidade esteja devidamente protegida e que a água drene sem problema. A jornada de campo estendeu-se até Viana, onde os moradores do bairro Capalanga, zona dos Sete Montes, reclamam por melhorias desta ponte que tem criado inúmeros constrangimentos à população. Bastou começar a chover, as dificuldades começaram. Essa parte aí, por exemplo, já havia degradado e agora só está a dar continuidade com as chuvas. Estamos a ter muita dificuldade, principalmente nós que temos transporte para comércio, estamos a ter muita dificuldade na passagem. Juntou-se aí uma equipe que fez esse tipo de trabalho para meter as pedras para os automóveis poderem passar. Disse sobre a melhoração da ponte e vai tratando a questão da energia. Se assim for, a comunidade, então fica satisfeito. Então nós estamos a pedir ao seu governador, província de Luanda, para ver se nos ajuda a comunidade. Porque senão assim nada muda, meu irmão. Está mal mesmo. Você está a ver aqui, a pedra está muito mal. É muito acertar caminho de 90 dias. A avenida de Olinda Rodrigues, na Nacional 230, registrou igualmente um volume de água considerável, causando constrangimentos na circulação rodoviária, um problema que também já foi identificado pelas autoridades.
Visitamos também o bairro Capalanca, que tem grandes desafios de acessos e que também medidas foram tomadas no sentido de melhorar, de atenuar as dificuldades de acessibilidade nesta fase, enquanto se espera por melhor tempo para a aplicação das soluções sustentáveis. Essa via tem um empreiteiro que ainda está a levar a cabo os seus trabalhos e saiu daqui a decisão, não é? Há uma promessa de o empreiteiro, dentro do seu cronograma, atualizar no sentido de intervir imediatamente aqui.